Pessoal, então nós vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o Octave. O Octave é um software que a gente utiliza, podemos utilizar para poder realizar operações matemáticas, com operações com vetores, com matrizes e até outros tipos de operações mais complexas e execução de programas mais complexos relativos a cálculo de uma forma em geral e além de outras ferramentas como simulações de circuitos eletrônicos, por exemplo, o Octave ele tem um grande número de aplicações diferentes. Nós vamos ver aplicações bem simples e bem básicas mesmo. Então nós vamos ver uma introdução sobre esse software, mas essa introdução já é mais do que o que a gente precisa no nosso curso, tá certo? Bom, pessoal, então vamos aqui ver o Octave, que é o software que nós vamos utilizar para fazermos os nossos programas aí durante a disciplina, tá certo? Bom, então aqui, essa tela principal aqui é a janela de comandos, é onde nós executamos os nossos comandos. Aqui nessa janelinha aqui, que esse aqui é o modo padrão, né? Então aqui a gente tem o histórico de comandos, que é os comandos que já foram executados aqui na janela de comandos. Aqui no ambiente de trabalho, ele mostra quais são as variáveis do ambiente. Aqui nessa janela ele mostra a estrutura de diretórios, né? Isso é a estrutura de arquivos que a gente vai utilizar aí. Bom, aqui no diretório atual é o diretório corrente no qual eu estou executando. Então, se eu mando gravar algum arquivo ou se eu mando ler algum programa, esse programa ele deve estar obrigatoriamente no diretório atual, tá certo? Bom, então aqui nessa pastinha aqui a gente pode abrir um outro diretório atual. Então, por exemplo, eu vou aqui em documentos, aqui eu tenho projetos do Octave. Então, essa aqui eu quero que seja a minha pasta atual, não é isso? Então, eu venho aqui e clico em selecionar. A partir desse momento aqui, então, observem que aparece aqui agora nos meus arquivos, aparece aqui agora os arquivos que eu fiz aqui, né? Isso que é primeiro programa, segundo programa, seno, RMZ, são algumas funções aqui, por exemplo, que eu criei no Octave, tá certo? Bom, o Octave ele é um software interativo, ou seja, nós podemos vir nele e digitar alguns comandos diretamente na janela de comando, como se fosse uma calculadora comum. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui na janela de comando e aqui na janela de comando nós digitarmos, sei lá, por exemplo, 10 mais 15, tá certo? Então, quando a gente faz isso, a gente tem aí uma resposta, tá certo? Bom, a gente pode também usar algumas funções. Então, vamos pegar aqui o exemplo da função seno. Então, eu posso usar a função seno. Então, eu posso vir aqui e digitar seno de 0. O que vai acontecer? Opa, dei um erro. O que está falando aqui? Que a função seno é indefinida próxima da linha 1. Então, quando eu digito algum comando que não existe no Octave e nem tem nenhum arquivo .m, né, nenhuma função armazenada naquele diretório que tem o nome daquela função, então ele vai dar um erro, esse erro aí que é indefinido próximo da linha 1, coluna 1, tá certo? Bom, então agora nós queremos corrigir esse erro. Então a função no Octave, por exemplo, a função seno, ela é o sim, e não o sem. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar a setinha para cima. A hora que a gente usa a setinha para cima, ele vai navegar entre os comandos que eu já executei aqui na janela de comando. Então, se eu continuar indo para cima aqui, ó, vocês vão ver que vão aparecer
um monte de comandos que são comandos que eu já executei aqui em outros momentos, tá certo? Com a setinha para baixo, ele vai e volta. Bom, então aqui eu posso navegar entre os comandos que já foram dados. Se eu for com a setinha para a esquerda e a setinha para a direita, eu consigo alterar esses comandos, tá certo? Se eu segurar o Ctrl, aí ele vai mover agora não um caractere mais, e sim uma palavra. Então ele considera o espaço como palavra, né? Então aqui ele movimenta uma palavra, tá certo? Bom, então vamos pegar aqui o nosso, vou dar o Enter aqui, só porque ele travou aqui, né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo, que é o seno. Agora eu quero trocar o I, então eu venho com a setinha para a esquerda e troco o E pelo I, e agora eu dou Enter e agora funcionou corretamente, tá certo? Então eu tenho aí uma série de teclas aí, que essas teclas nós já estamos acostumados a usar, seta para a esquerda, seta para a direita, seta para cima, seta para baixo, Home e End. Na apostila vocês acham todas essas setas aí, tá certo? As funções, os operadores matemáticos, não é isso? Eles são os operadores que a gente está acostumado a usar aí com calculadora. Então, eu posso fazer, por exemplo, 5 mais 6, como a gente viu lá, não é isso? Ou eu posso fazer 19 menos 4,7. Aqui um detalhe importante, a gente não usa vírgula, tá certo? A gente usa vírgula para separar uma palavra da outra, um número do outro, mas para separar a ação decimal, a gente usa o ponto. Então aí eu tenho, por exemplo, aí o 19 menos 4,7, não é isso? Ou 5,02 vezes 7,1, tá certo? Ou então 45 dividido por 5, por exemplo, tá certo? Ou então eu posso usar as duas barras, só que eu tenho que tomar cuidado só de inverter a ordem do caractere. Então se eu usar a contrabarra, não é isso? Então, a gente vai ter 5 contra a barra 45. Isso aqui, vocês observarem, vai dar 9 do mesmo jeito. Por quê? Porque isso aí é a mesma coisa que 45 dividido por 5. E por último, a potenciação. A potenciação eu uso o acento circunflexo aí, não é isso? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 3,02 elevado a 0,35, por exemplo, tá certo? Então, a hora que eu dou Enter, aí ele vai e executa esse comando aí. Bom, existem também os operadores, então isso que a gente viu são os operadores, né, de operações matemáticas, é isso? Operações aritméticas, desculpa, operações aritméticas básicas. Existe também os operadores relacionais, que é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Esses operadores, eles são muito parecidos com os operadores em C. A única diferença é o operador diferença. O operador diferença em C, a gente utiliza a exclamação igual para fazer o operador diferença. Aqui a gente usa o til igual para poder fazer diferença. Então, a gente pode aqui na janela de comando fazer verificações. Então, por exemplo, eu quero saber se 4 é menor do que 5. Então, o resultado disso aqui vai ser 1, porque essa é uma operação relacional, não é isso? Então, ela vai ser o 0 ou 1. Igual, por exemplo, se eu vier aqui e perguntar se 4 é maior do que 5, ele vai virar e falar que é 0, ou seja, não é. E por último, se eu vier aqui e fizer aqui 4 diferente de 5, ele vai falar 1, tá certo? Se eu vier aqui e fizer 4 diferente de 4, o resultado disso aqui vai ser 0. Então, esse é o único cuidado que a gente tem que tomar, tá certo? Bom, um outro conjunto de operadores relacionais são os operadores lógicos, que é o i
ou e não, tá certo? Então, aqui eu tenho que tomar cuidado só com a diferença entre o Octave e o MATLAB, tá certo? Quando eu vou usar no MATLAB, eu posso usar apenas, eu tenho que usar apenas um i se eu quero comparar dois números, tá certo? Agora, se for em Octave, aí eu tenho que usar dois i's. Então, por exemplo, eu quero saber se 4 é menor do que 5 e 6 é menor do que 7, tá certo? Então, o resultado disso aí é 1, tá certo? Se eu vier aqui e fizer 4 é menor do que 5 e 6 é maior do que 7, o resultado disso aí vai ser zero, não é isso? Porque é, quando eu uso o i, tem que obedecer as duas condições ao mesmo tempo. Agora, se eu trocar aqui por ou, então aqui agora qualquer uma das condições que ele obedecer vai ser igual a 1, não é isso? E por último, eu posso usar o não. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e falar não, que é quando eu uso o tio igual, é não igual. Então o tio ele representa o não ou not, não é isso? Então se eu vier aqui e fizer 4 menor do que 5 ou 6 maior do que 7, o resultado disso aqui vai ser zero, porque o resultado do que está entre o parêntese é 1, a hora que eu faço não esse resultado, isso aí vai ser igual a zero. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre Octave. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.